Você sabe descrever qual é o conceito bíblico sobre o pecado? O conceito bíblico sobre o pecado é um ato de rebeldia contra Deus. Na lição de hoje, lição de número 3 deste segundo trimestre da CPAD, nós vamos abordar sobre a realidade bíblica do pecado. Essa lição vai cair no dia 21 de abril. Texto escrito pelo pastor Alexandre Coelho. Neste segundo trimestre, estamos trabalhando sobre o padrão bíblico para a vida cristã na classe dos jovens, para a glória de Deus. E eu espero muito que o Senhor possa falar com você através dessa ministração. Eu me chamo o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa teu comentário também, inicia a tua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. A primeira delas é o texto principal, que se localiza em Romanos capítulo 3, versículo 23. Vale a pena você ler esse texto. Você precisa ler também o resumo da lição em sala de aula e apresentar a leitura bíblica em classe, que vai se localizar em Romanos capítulo 3, versículos 9 ao 18. Você pode estar lendo esse texto compassadamente junto com os teus alunos também. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você. E sempre postamos as lições, tanto pelo YouTube como pelo Spotify, às 18 horas. E você pode nos acompanhar toda terça-feira aqui na classe dos jovens, onde nós postamos esse material para sua edificação. Terça-feira também nós repostamos essa aula às 17 horas no programa Voz da Assembleia de Deus, na Rádio Brasil FM, onde nossos irmãos têm a oportunidade também de estudar conosco a palavra de Deus. Que Deus fale contigo por essa aula, em nome de Jesus. Na lição de número 3, escrita e comentada pelo pastor Alexandre Coelho, nós vamos abordar hoje sobre a realidade bíblica do pecado, em uma perspectiva a partir da nossa interpretação hermenêutica pentecostal. É claro que vamos tomar como fundamento também o próprio texto da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E se vocês me permitirem, eu tenho um texto publicado sobre a doutrina do pecado e eu quero tomar também o meu livro como fundamento para essa aula de hoje, para que você possa ter uma perspectiva bíblica sobre essa visão do pecado. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, ela foi publicada em 2017, organizada pelo pastor Ezequiel Soares. Na declaração de fé, nós entendemos e ensinamos que o pecado é a transgressão da lei. Isso está em João capítulo 3, versículo 4. Ou seja, essa quebra do relacionamento entre o homem e Deus. O pecado também tem diversos conceitos bíblicos, diversas abordagens, porque o pecado traz as suas consequências. E o pecado também nos leva a uma incapacidade espiritual, uma falta de buscarmos agora esse desejo pela presença de Deus. E é claro que o pecado vai nos levar para uma conduta mundana. Observe alguns textos que eu vou citar. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, Romanos 3, 23. Ele nos mata espiritualmente. Outro detalhe que você vai perceber também é que, de acordo com Atanásio, um dos pais da igreja, é interessante a gente olhar para essa perspectiva histórica dos pais da igreja. Quando ele se refere ao pecado, ele descreve que o pecado ele atinge todo o ser humano desde a criação por causa da queda. E nessa perspectiva, há uma necessidade então do novo nascimento. E esse novo nascimento então explora uma oportunidade de nos dar agora esse novo entendimento em Cristo. Nós entendemos pelas Escrituras sobre a universalidade do pecado. O pecado ele atinge todas as pessoas, afastando todas as pessoas de Deus. Deus não foi pego de surpresa por causa do pecado, entenda isso. Observe o texto também de Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele já havia preparado o plano da salvação antes que o pecado viesse a acontecer, viesse à tona. E ele providenciou essa salvação em Cristo. Quando nós olhamos para essa perspectiva do conceito do pecado, nós precisamos também fazer a leitura de outras teologias, porque são teologias presentes e contemporâneas no nosso tempo.
Eu estou trazendo a leitura para você da teologia pentecostal, que o pecado é afastamento da presença de Deus, que o pecado existe, que o pecado te mata espiritualmente. Mas se você olhar para a perspectiva da teologia liberal, e aí você precisa tomar alguns cuidados, de acordo com Roger Wilson, no seu texto Contra a Teologia Liberal, publicado pela editora CPAD, você precisa observar que essas perspectivas que nós defendemos na teologia liberal é desconstruído. Nesse sentido, a própria interpretação bíblica na teologia liberal, ela não é literal. Nesse conceito, a teologia liberal defende que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus e isso é um perigo. Há uma ênfase também na teologia liberal sobre a dimensão do pecado. Nessa questão do pecado, na teologia liberal, a dimensão do pecado, ela se limita a transgressões individuais. E essa dimensão do pecado, ela é trabalhada a partir de uma construção social. E isso aqui também é um problema. Porque o pecado agora, ele não é visto como algo que você transgride contra Deus, mas é algo que você transgride contra o teu próximo, as tuas falhas, os teus erros. E você vai perceber também essa abordagem dentro da construção da teologia liberal, dessa ênfase em dizer que a sua jornada espiritual pode ser relevante sem ser afetada pelo pecado, porque em algumas linhas o pecado não existe, tá? Nessa concepção, há o entendimento que o pecado é uma construção religiosa. E nesse entendimento hermenêutico, o pecado não existe. A gente precisa tomar esses cuidados. Há uma rejeição também sobre o pecado original, a questão da queda que nós defendemos na teologia liberal, ela é rejeitada, é vista como um mito, e a gente toma cuidado com isso, porque nós cremos na literalidade das escrituras. Para nós aquilo aconteceu, e daí o entendimento de entender toda essa perspectiva teológica, e eu vou abordar diversas ênfases teológicas na aula de hoje, diversas concepções diferentes sobre o pecado, para você entender essas linhas diferentes, comparando com a nossa linha hermenêutica pentecostal. E se eu estou te ajudando por aqui, por gentileza, deixa aí teu comentário, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Ah, e se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo, gente boa, para preparar o teu material, organizar versículos, fazer a pesquisa, eu tenho tudo isso para você no Facilita EBD. É uma assinatura trimestral, onde você encontra o esboço da aula que eu estou sempre comentando aqui para você. Nesse esboço você vai achar versículos a mais, você vai encontrar essas citações que eu estou dizendo para você, que é um material que vai te ajudar em excelência para a glória de Deus a servir a Cristo na Escola Bíblica Dominical, além de você encontrar o PowerPoint da lição, onde você pode utilizar esse material para dinamizar as suas aulas. É uma proposta de assinatura trimestral, nós sempre fornecemos aqui as aulas de adultos e jovens, vale muito a pena a assinatura, dá uma olhada, que Deus abençoe você. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: o que é o pecado? Vamos entender essa concepção. Que Deus em Cristo fale contigo para a glória de Deus. Por isso, em primeiro lugar, como proposta do pastor Alexandre, você precisa entender a concepção teológica sobre o pecado. Aqui no primeiro ponto eu vou definir isso com você. Vou tomar como base, como eu disse para você, a declaração de fé, mas também vou utilizar o meu texto, que eu tenho um texto publicado sobre essa perspectiva do pecado, que vai te ajudar também. Tem um versículo que eu quero compartilhar contigo, que se localiza agora em João capítulo 16, versículo 8, que fala sobre essa perspectiva de que o Espírito Santo nos convence sobre o pecado, é ele que trabalha em nós. E o primeiro subtópico trata sobre os conceitos extrabíblicos sobre o pecado. Quais são esses conceitos? Aí eu vou trabalhar o conceito da filosofia, da psicologia, para você entender conceitos agora extra-bíblicos sobre a abordagem do pecado e entender também o nosso conceito na visão pentecostal. Para o pastor Alexandre Coelho, uma das características do pecado é essa questão do obscurecimento do entendimento humano sobre o termo, sobre a ação do pecado. E aí nós precisamos entender algumas concepções diferentes fora da Bíblia sobre o pecado para trazer esse entendimento também em sala de aula. Nós iremos abordar alguns sistemas de crenças diferentes daquilo que a gente entende sobre a concepção do pecado para que você possa ter um entendimento melhor na tua explicação. Primeiro nós vamos utilizar então a concepção da própria filosofia.
Na filosofia, você vai entender que o pecado é interpretado como uma transgressão ou código moral estabelecido pela sociedade como sistema de valores. Então, na filosofia, é quebra dos princípios morais, desse sistema de valores sendo estabelecidos, então, pela sociedade. Quebra de princípio moral e não espiritual. Isso é trabalhado na filosofia. Segundo, na psicologia, você vai ver agora que o pecado ele é visto como uma expressão de impulsos humanos negativos, como egoísmo, crueldade. E na concepção da psicologia, é interpretado o pecado como algo imoral e prejudicial à própria pessoa. Ou seja, o pecado ele traz problemas para a própria pessoa por quem ele afeta. Terceiro, você vai ver agora a concepção da própria sociologia. Como é que a sociologia trabalha a concepção do pecado? Na sociologia, o pecado ele pode ser entendido como um fenômeno agora social, que viola as normas estabelecidas pela comunidade e pela sociedade. E o pecado, ele agora deve ser punido pela própria sociedade. Então você vê que o pecado ele afeta as pessoas, afeta a comunidade e deve ser punido pela própria comunidade. Na ética secular, como é que o pecado é visto também? O pecado ele é visto na ética secular a partir dessa interpretação como algo que causa uma ação, um dano ou sofrimento para as pessoas. E causando essa violação, o pecado então pode trabalhar uma destruição na vida das pessoas e na própria sociedade. Essa é a concepção da ética secular. Já na espiritualidade não cristã, vamos trabalhar as espiritualidades não cristãs. Nós estamos trabalhando com você a espiritualidade cristã. Você já entende que o pecado é quebra de aliança, é desobediência, se afastar de Deus. Mas na espiritualidade não cristã, que também existe, é um conceito que você vai ver. Na espiritualidade não cristã, o conceito do pecado ele é visto também em diversas situações, por exemplo, como o karma. Você vai ver isso dentro do hinduísmo e dentro do budismo. Em outras questões, o pecado também é visto como algo da impureza humana. Em algumas tradições religiosas indígenas também você vai ver essa questão. E o pecado ele vai se referir a uma poluição espiritual. Estou falando de outras religiosidades. Só que, a partir desses exemplos, nós iremos abordar também a nossa concepção. Como é que a gente entende esse conceito do pecado? Esse conceito do pecado, a partir dessa concepção, ele é definido como quebra de aliança. Nós estamos inseridos na pós-modernidade. Conforme Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, ele descreve que nós estamos na modernidade líquida, onde os valores estabelecidos e concretos como o pecado são desconstruídos, tá? E esses valores sendo desconstruídos levam o ser humano agora a não obedecer esses valores e princípios concretos. Quando você observa essa concepção do campo religioso dentro da própria cultura, você percebe que a filosofia da pós-modernidade trabalha o pecado a partir de alguns conceitos. Primeiro, a desconstrução desses conceitos absolutos. Na pós-modernidade, o pecado é desconstruído, o pecado não existe. Você vê as pessoas fazendo diversas banalidades, não obedecendo às leis e princípios morais e até mesmo a palavra de Deus, porque nesses conceitos a pós-modernidade não defende a existência do pecado. Há uma ênfase também na diversidade e pluralidade de perspectivas. O que é pecado para alguém, para outra pessoa não é. Na pós-modernidade você vai ver isso. Então, para a gente, o pecado é desobedecer a Deus, o pecado é utilizar drogas, o pecado é você destruir o teu próprio corpo com prostituição, com diversas situações difíceis. Mas em outras concepções não é. Então, isso é visto como algo natural, como algo onde a pessoa aproveita da vida e explora os seus próprios valores. Há uma rejeição dessas narrativas que nós defendemos, dessa defesa bíblica concreta pela verdade, é uma rejeição, e há novas narrativas agora por outras culturas. O que uma cultura defende como pecado, outra não defende, e a partir dessas desconstruções, na pós-modernidade, o pecado acaba sendo esquecido. Há uma ênfase também na responsabilidade individual dentro desse contexto aqui. Essa responsabilidade individual
é trabalhada a partir de uma ética, ou seja, cada pessoa se responsabiliza pelo que faz. Então, dentro desses conceitos extra-bíblicos, você percebe diversas situações, diversos entendimentos sobre o pecado. Nós defendemos que o pecado é quebra de aliança, é rejeição de Deus, é desobediência. Pega isso e deixa Deus te usar. Caminhando então, vamos agora para o segundo subtópico do primeiro ponto, que vai trabalhar como proposta do pastor Alexandre Coelho sobre o conceito bíblico sobre o pecado. Agora a gente entra na Bíblia para entender o que é pecado e eu espero que Deus use você. Para o pastor Alexandre Coelho, nessa perspectiva, o pecado é rebeldia contra Deus a partir da abordagem bíblica. E nós defendemos também essa abordagem. O pecado é tudo aquilo que nos leva para distante de Deus. Isso que eu coloquei até no meu texto sobre a doutrina do pecado. Você vai perceber que o pecado é, em uma definição clara, desobediência. Quebra da aliança entre o ser humano e o Deus Todo-Poderoso e leva a pessoa humana à depravação total. Romanos capítulo 3, versículo 23. A vida humana ela é guiada pela presença de Deus. Você precisa levar isso em consideração. E o pecado é desobediência dessa presença. Jeremias capítulo 16, versículo 12 está escrito: pois cada um de vós anda segundo o seu coração maligno. O pecado afeta o nosso coração e afeta também as nossas decisões em uma concepção bíblica. Jeremias 17, 9 está escrito que enganoso é o coração, e a pessoa que é guiada pelo seu coração às vezes cai na armadilha do engano, laçada pelo próprio pecado. O pecado leva a pessoa, então, à exploração pessoal, ao egoísmo, ao ponto da palavra dizer que não há esperança para aquele que está mergulhado em pecado em seu coração maligno, citado por Jeremias, capítulo 18, versículo 12. Tá? Quando a pessoa mergulha em seus próprios desejos, quando a pessoa mergulha nos seus próprios pecados, a pessoa, então, está entrelaçada e não consegue sair dali. Severino Pedro da Silva, um grande autor, teólogo pentecostal, também escreveu um texto sobre a doutrina do pecado, e ele diz que negar a existência do pecado, como as concepções que eu citei para você no primeiro subtópico, é negar a veracidade das escrituras. Então nós defendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, para nós, o pecado existe. Outro detalhe que você vai perceber, que o pecado ele é uma transgressão contra a vontade de Deus. E o pecado tornou o homem sensível a atender a sua voz. Não a voz de Deus, mas a voz do pecado. O próprio pastor Severino Pedro da Silva também comenta que um dos aspectos sombrios da natureza do pecado sobre a vida das pessoas é essa impureza que leva o homem agora a se afastar de Deus, e o pecado afeta o homem de forma integral, corpo, alma e espírito. Quando você olha para essa narrativa, você então tem algumas definições bíblicas e teológicas. Primeiro, pecado é errar o alvo. As escrituras deixam claro isso para a gente, que pecar é errar o alvo. Pecar também é quebrar a aliança com Deus. Pecar também é desobedecer e agir em transgressão contra Deus. E aí eu trago novas definições. Pecado também é se rebelar. Pecado pelas escrituras é a violação da vontade de Deus. Quando você vai para a palavra, você percebe que a Bíblia fala sobre as consequências do pecado. E quais são essas consequências? São espirituais, mas ao mesmo tempo atingem a nossa vida na prática. Na nossa espiritualidade, o pecado então nos afasta de Deus, nos leva então para longe, para a destruição e para a morte eterna. Quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que o pecado é essa condição universal que afeta todas as pessoas, desde o primeiro Adão até agora. Então, todos nós fomos afetados pelo pecado. Contudo, o tema central das Escrituras, isso é lindo, glória a Deus, é que Deus providenciou antes que o pecado acontecesse a salvação por intermédio de Jesus, glória a Jesus. E essa salvação por intermédio e através da morte e ressurreição de Jesus, agora nos livra desse cativeiro do pecado. Você foi liberto pelo pecado. Nós fomos libertos pelo pecado quando aceitamos a Jesus. E aqui você aprende alguns conceitos. Por exemplo, se você pegar teologias modernas que existem, você vai perceber alguns conceitos equivocados sobre o pecado. E é por isso que estamos trabalhando a concepção bíblica. Na concepção bíblica, o pecado te afasta de Deus. É uma quebra
poderosa do teu relacionamento diante do Senhor. Mas em Cristo nós somos agora restaurados a esse estado de comunhão. Agora, quando você pega outras concepções teológicas modernas, e eu vou citar a teologia da prosperidade, você precisa conhecer o que a teologia da prosperidade também fala sobre o pecado. Isso está presente hoje, e de uma forma muito clara. A teologia da prosperidade, ela vai trabalhar esse contexto do pecado sendo abordado de forma específica dentro da sua leitura. Deixo claro que nós não defendemos a teologia da prosperidade, mas o que a teologia da prosperidade fala sobre o pecado? Ela fala sobre esse foco na quebra das maldições financeiras. Então, na teologia da prosperidade, o pecado vai atingir você e o pecado agora vai te trazer uma maldição financeira. Vai te trazer um problema financeiro, um problema no teu trabalho. Peraí, a gente não entende isso. Na perspectiva bíblica, nós vamos defender que o pecado afeta você espiritualmente, afeta você fisicamente e afeta você emocionalmente. Só que o foco da teologia da prosperidade vai afetar somente a tua questão de bens materiais. E esse não é o foco. É claro que o pecado traz um acesso destrutivo sobre você, em suas decisões, aquilo que você vai realizar. Mas, na teologia da prosperidade, para você sair desse conceito do pecado, você deve então realizar doações generosas para que aquela maldição seja quebrada. E não é assim. Pela Bíblia, você precisa aceitar Jesus, reconhecer o teu pecado, renunciar ao pecado e se arrepender verdadeiramente para quebrar toda a maldição sobre você. Segundo conceito da teologia da prosperidade que nós não defendemos, é a conexão entre o pecado e a falta de fé e a confissão positiva. Por exemplo, se a pessoa, na concepção da teologia da prosperidade, está em pecado, é porque a pessoa não tem fé. Peraí. Se a pessoa está em pecado, é porque a pessoa não declara a sua vitória sobre o pecado com as suas palavras, confissão positiva. Pera ainda. Não é isso que a gente defende na teologia pentecostal clássica. Na teologia pentecostal clássica, nós entendemos que o pecado, ele é quebrado, ou seja, somos libertos dessa cadeia do pecado a partir do momento em que nós, mediante a fé, aceitamos a Jesus como Salvador. Mediante a fé, reconhecemos Cristo como nosso Salvador. E não é só confissão positiva, não é isso, mas é declarar que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. E nesse reconhecimento, maior do que as bênçãos materiais, está a nossa salvação em Cristo. Isso é teologia bíblica. Terceiro, há uma ênfase na teologia da prosperidade também do sinal da bênção divina. Por exemplo, se a pessoa adoece, se a pessoa perde o emprego porque está debaixo da maldição do pecado. Peraí, não é isso que a gente entende. Todo cristão, se está em santificação ou não, pode enfrentar problema, gente. Pode enfrentar desemprego, pode adoecer, pode ter situações difíceis como o luto, pode ter quebra de relacionamento, porque nós estamos passando por aflições. Mas um detalhe, na teologia bíblica entendemos que diante dessas aflições, o Espírito de Deus nos fortalece para vencer as nossas lutas. Na concepção da teologia da prosperidade, se você passa por isso, você está em pecado. E isso é problema, não é o conceito que a gente defende de forma bíblica. Em último lugar, você vai ver uma ênfase da confissão do pecado por meio da restauração e da prosperidade. Você percebe que se a pessoa confessa então o seu pecado, há essa ênfase nesse conceito da teologia da prosperidade, em defender que se a pessoa agora passa a prosperar é porque ela está livre do pecado. Também não é assim. Porque tem muita gente rica, tem muita gente que tem condições, tem muita gente que está próspera financeiramente, que está em pecado com pecados ocultos. Na teologia bíblica, nós vamos entender que a libertação do pecado, independente se ele é oculto ou não, essa é a maior vitória que nós temos. A concepção de entender que vamos habitar e morar no céu, essa é a maior vitória que nós temos. Então, nós defendemos a teologia bíblica. E nessa teologia bíblica, nós entendemos então esse foco extraordinário sobre a restauração em Jesus. Eu espero que explicando esses conceitos, e trabalhando esse ponto a ponto com você, você possa ter recursos bíblicos para poder apresentar em sala de aula. Caminhando, vamos agora para o terceiro subtópico. No terceiro subtópico do primeiro ponto, nós vamos trabalhar sobre a origem do pecado. Quando foi que o pecado surgiu? Surgiu aqui na Terra ou surgiu no reino celestial? Vamos entender isso biblicamente com você.
Neste terceiro subtópico, o pastor Alexandre Coelho destaca que o pecado é a desgraça sobre todas as coisas que acontecem na humanidade, como mentira, como assassinatos, acusações, guerras, desrespeito entre casais e também a própria morte. Então, o pecado traz situações difíceis. Isso provém de Satanás, que é o pai da mentira, conforme está escrito também em João, capítulo 8, versículo 44. Então, ele cita que o pecado nasce a partir da ação do próprio inimigo das nossas almas. Em meu texto, A Doutrina do Pecado, eu vou mostrar ele para vocês nas dicas de leitura, publicado em 2022 pela editora Santorini, eu tive o prazer de publicar esse material. Eu levanto algumas questões. Qual a origem do pecado? Onde foi que aconteceu a primeira narração do erro? Onde foi que você para entender que aconteceu o primeiro pecado em si? Em todas essas questões, nós vamos entender de forma bíblica e pastoral que o pecado vai afetar as pessoas em sua vida espiritual, emocional, moral e física. Então você percebe que o pecado afeta as pessoas de forma integral. Nesse sentido também, nós vamos entender que as raízes do pecado são muito antigas. Então ele não surge a partir do ser humano, mas são mais antigas do que a criação do próprio ser humano, do que a própria criação dessa perspectiva que estamos trabalhando com você das pessoas em si. Você percebe, de acordo com Eclesiastes capítulo 7, que Deus criou o ser humano reto, perfeito, pleno. Então você entende que a esfera angelical também foi criada. Helena Cabral também defende que essa ação do pecado, ela surge a partir dos anjos. Dentro de um conceito teológico, você vai perceber que Deus criou bom todas as coisas. Mas o inimigo das nossas almas agiu de forma terrível, praticando e concebendo o pecado. Você pode ler na Bíblia que Deus criou bom todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, Tiago 1,13 também vai confirmar isso. Eurico Bergsten, comentando a respeito da origem do pecado, ele revela que a origem do pecado, ela é uma origem destrutiva do próprio Satanás, o homicida desde o princípio. João 8,44 também fala sobre isso, e 1 João 3,8 traz a resposta em dizer que ele peca desde o princípio. Quando você observa algumas abordagens, você vai encontrar duas passagens bíblicas no Antigo Testamento que falam sobre a origem do pecado. Ambas as passagens precisam ser conhecidas hermeneuticamente. A primeira delas está em Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 14, que fala sobre a queda do filho da alva. Essa interpretação hermenêutica se refere à queda do rei da Babilônia, em uma corrente hermenêutica de interpretação, mas ela também se encaixa com a corrente hermenêutica de entender que essa queda aqui desse príncipe é o próprio inimigo das nossas almas, expulso do céu por praticar o pecado e conceber o pecado. Outra passagem que você vai perceber está em Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 ao 17, onde fala sobre essa lamentação sobre o rei Tiro, na perspectiva hermenêutica que estamos trabalhando. Uma linha de interpretação vai dizer o seguinte, sobre essa queda do inimigo também. A primeira delas vai falar sobre a queda do rei Tiro, mas esse mesmo texto também fala sobre a queda do inimigo das nossas almas na outra linha hermenêutica, entendendo sobre a origem do pecado. De tal modo que nós vamos entender que a obra de Satanás é conceber o pecado. Pela Bíblia, você percebe que ele peca desde o princípio. E o que ele faz? Ele originou o pecado. Ezequiel 28:15, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 3, 2 Coríntios 11:3. É informação bíblica. Ele causa sofrimentos e invejas nos homens. Atos capítulo 10, versículo 38, Lucas 13:16. Ele atrai os homens para serem escravos do pecado e do mal. 1 Tessalonicenses 3:5. Ele também ilude os homens, tornando essas pessoas escravas do pecado. 2 Timóteo 2:26. Ele também inspira pensamentos e propósitos malignos nos corações. João 3:2. Ele também se apossa das pessoas que estão em pecado e escraviza essas pessoas. Efésios 4:27.
ele cega a mente das pessoas que estão em pecado para que não reconheçam o evangelho. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Portanto, é importante entender que aquele que pratica o pecado está debaixo de maldição. E quem é ele? Satanás. E a origem do pecado se dá nele. Mas quando nós observamos que estamos então escravizados pelo pecado, nós entendemos que Satanás, ele perde toda a sua autoridade, ele perde todo o seu poder. A partir das Escrituras, quando Cristo nos resgata no Calvário. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Colossenses 2,15. Pelo que nós entendemos pela palavra que agora nós temos a vitória de ter uma nova vida em Jesus. A partir dessa compreensão, nós entendemos então que o pecado ele se dá fora dessa perspectiva do universo em que nós estamos vivendo, mas ele acontece no reino celestial pela própria ação do inimigo. Luiz Berkoff, ele destaca de forma muito especial também na sua teologia sistemática em dizer que sugere-se então que o pecado ele surge fora desse mundo e ele é trazido para cá e agora esse pecado ele passa a ser algo como uma bomba atômica que afeta as pessoas em todo o mundo. Nós entendemos a partir da história da criação que Deus criou os seres humanos bons. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e capítulo 2, versículo 25 vai confirmar isso. A Bíblia revela que Deus criou o homem sem pecado. Gênesis 3, versículos 1 ao 24. E em primeiro lugar, você vai perceber que o pecado se tornou uma ferramenta do próprio inimigo das nossas almas. E como ele agiu com os seres humanos? Utilizando a ferramenta do pecado com engano. Apocalipse 12, 9, Apocalipse 20, versículo 2. Em segundo lugar, você vai perceber que ele utilizou o pecado e se tornou essa ferramenta terrível através da tentação. O inimigo é terrível. E pela tentação, ele leva as pessoas agora a agirem no pecado. Observe o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, Tiago, capítulo 1, versículo 13. Você vai perceber, de acordo com o pastor Helenay Cabral também confirmando essa afirmação, que Satanás levou o primeiro casal a duvidar da palavra de Deus, da voz de Deus e andar na desobediência. Tiago 1,15. Portanto, o pecado foi originado por ele e afetou os seres humanos, nos atingiu, nos tornando escravos dessa maldição. Caminhando, eu espero estar ajudando você, que você tenha clareza da palavra. E é claro, se eu estou te ajudando e você conhece muito alguém que precisa assistir essa aula, envie esse vídeo para ele, para ela, compartilhe aí na tua rede social. O segundo ponto, então, vai trabalhar sobre as consequências do pecado. Quais são, então, as consequências do pecado que nos afetam, que nos atrapalham? E essa realidade está visível no nosso tempo. Chegamos então nesse segundo ponto da lição. E agora nós vamos observar as consequências destrutíveis do pecado sobre nós. Tem uma passagem bíblica que eu quero citar para você que está em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que o pecado, ele leva você a não fazer o que é certo. Leva você no caminho da desobediência. E o primeiro subtópico do segundo ponto, como proposta do pastor Alexandre Coelho, você vai perceber que o ser humano foi criado bom, que o homem foi criado bom. E nessa perspectiva, você pode ler já Gênesis capítulo 1, versículo 31. O próprio pastor Alexandre Coelho destaca que o ser humano foi criado perfeito, sem pecado nessa concepção bíblica. Agora estamos entrando dentro do texto. Quando você observa essa concepção da perfeição humana, você percebe que o ser humano foi criado por plano e obra do próprio Deus. Em meu texto, eu falo sobre o conceito da queda. A queda é essa abordagem que destaca exatamente que houve uma quebra de aliança com o próprio Deus. Apesar que o termo queda, ele não está presente dentro das escrituras, mas o termo queda é um termo teológico sobre essa queda da perfeição, quebra de aliança do ser humano e o próprio Deus. Pega isso, tá? Você vai perceber que essa quebra de aliança leva o ser humano, então, para uma ação destrutiva pessoalmente. De acordo com Walter Eurich Short, em seu texto Teologia do Antigo Testamento, ele destaca a respeito desse contexto de queda. Queda é quebra de aliança. O ser humano foi feito perfeito.
mas houve uma quebra de aliança com Deus e um afastamento da sua presença. Essa quebra de aliança agora leva o ser humano para esse afastamento, de tal modo que essa aliança que Deus tinha com o ser humano era uma aliança perfeita, plena, pela bondade e a graça de Deus. O conceito teológico, como eu disse para você, queda, não está presente nas Escrituras. É o mesmo conceito do exemplo de trindade. Você não encontra a palavra trindade, mas o conceito teológico está lá. O termo não. A queda você não vai encontrar, mas o conceito teológico do afastamento de Deus está ali. O pastor Elienay Cabral destaca que o pecado de Adão é um ato pessoal, é um ato de afastamento. Esse pecado de Adão desobedeceu a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 6. De acordo com Berkhoff, comentando a respeito também desse conceito sobre o pecado e a quebra da aliança, nós aprendemos algumas questões. Primeiro, o pecado, ele traz um contágio que se espalhou por toda a humanidade. Quando houve essa quebra da aliança, houve esse contágio aqui. Toda a natureza humana foi afetada pelo pecado. Gênesis 6:5, Salmos 14, versículo 3. Segundo, você vai perceber que o pecado também gerou escravidão. As pessoas passaram a ser escravizadas pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios pecados. Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos nos nossos deleites, mortos pelo pecado. Observe em terceiro lugar, você vai ver que o pecado também afetou o ser humano na sua própria consciência. Na maneira de pensar também, nós fomos afetados pelo pecado. Em quarto lugar, o pecado também provocou uma morte espiritual e física ao ser humano. Romanos capítulo 5, versículo 12. Observa como o pecado é destrutivo. Fomos criados bons, perfeitos, mas o pecado nos afetou. De acordo com Orek Short, você vai perceber essas manifestações dessa fidelidade também amorosa do próprio Deus. Mesmo estando em pecado, Deus já havia providenciado a salvação e essas características demonstram então essa ação. Esse Deus Todo-Poderoso decide então nos amar e nos resgatar em Cristo, conforme João 3,16. Ele decide agora nos restaurar, estando nós imperfeitos, pelo seu tremendo amor ao estado da perfeição, mais uma vez por intermédio de Cristo, através do arrependimento para a glória de Deus. Caminhando, vamos agora para o segundo subtópico do segundo ponto, que trabalha sobre essa degradação da raça humana. O que é isso? Que proposta é essa que o pastor Alexandre está apresentando para a gente? De acordo com o pastor Alexandre Coelho, o autor da lição, ele fala que essa ação violenta, gananciosa, esses assassinatos, esses desrespeitos, essas mentiras, é uma ação do pecado sobre nós. Então, nós atribuímos toda a situação difícil, toda a maledicência, à ação do pecado, que nos leva agora a não nos tornarmos a imagem do próprio Deus. Nessa perspectiva, você vai perceber que o primeiro pecado afetou todos os seres humanos. E a Bíblia fala dessa ação do pecado desde o princípio. E esse pecado afetando a nossa humanidade, ele agora nos leva à desobediência da palavra de Deus. Wayne Grudem faz questão de dizer que o pecado ele deixa muito claro essa dúvida em apresentar, especialmente essa dúvida sobre a palavra de Deus e duvidar daquilo que Deus disse. O pecado, ele rouba agora o nosso coração, nos levando a mentir, a roubar, a cometer adultério, homicídio, a agir contra a vontade do próprio Deus. Para Merrill, essa possibilidade da raça humana ter então saído da condição da perfeição, mas agora está na condição do pecado, afetada agora, leva o ser humano agora a se afastar de Deus, duvidando da sua palavra. Gênesis 2:17 vai confirmar isso. Nas Escrituras, nós vamos aprender que Deus criou o ser humano inteligente, dotado do livre-arbítrio, capaz de tomar as suas decisões, porém a tentação e o pecado nos afetou. E agora nós precisamos desse resgate em Jesus. Russell Shedd, comentando a respeito de pecados e pecadinhos, ele fala que as nossas atitudes agora, sendo afetadas pelo pecado, nos levam à desobediência a Deus. E pelas Escrituras, nós precisamos entender que a única libertação do pecado vem por intermédio de Cristo.
Apocalipse 1, versículo 5 vai confirmar isso. Então, esse pecado que vem por intermédio da queda nos afasta da presença de Deus. Isaías 59, 2 confirma isso também. Essa primeira transgressão deixou o ser humano em desobediência à vontade de Deus. Só que o plano já havia sido traçado. O primeiro Adão pecou no jardim. O primeiro Adão se afastou de Deus, tendo todos os benefícios. Mas Deus enviou o segundo Adão, conforme a teologia paulina, Cristo encarnado. E ele vence o inimigo, vence o pecado no deserto e na cruz. Nessa perspectiva bíblica, você vai perceber também, de acordo com Eurico Bergstein, que Deus, ele agora decide de forma muito especial em nos resgatar através do seu amor por intermédio de Cristo. Nós agora precisamos entender que por causa da obra salvífica de Jesus, o alto preço foi pago no Calvário, derramado pelo sangue de Cristo, e esse preço agora nos liberta da morte, da ira de Deus, nos leva agora a essa restauração sendo dotados em Cristo. Observe o texto de Romanos capítulo 3, versículo 24 e Colossenses 1, versículo 14. Caminhando, espero estar trazendo com clareza esses argumentos para você. Agora nós vamos para o terceiro subtópico do segundo ponto, que aborda sobre essa degradação também do mundo em que vivemos. O mundo em que vivemos também foi afetado pelo pecado. No terceiro subtópico do segundo ponto, o pastor Alexandre Coelho destaca que o pecado também afeta a criação. Então, observe a desgraça do pecado sobre as pessoas e, ao mesmo tempo, sobre a própria criação. O propósito de Deus para o ser humano foi sempre uma vida abundante. Para o mundo, foi exatamente esse habitat que Deus preparou para que possamos então desfrutar da sua presença. Através da sua graça e misericórdia em Cristo, nós somos resgatados de toda a ação do pecado. Observe o texto de Isaías 59, 2, que diz que o pecado nos afastou da presença de Deus. A criação dos seres humanos pela Bíblia, é uma criação autônoma, inteligente, que partiu especialmente da ação do próprio Deus para que eles escolhessem entre o bem e o mal. Mas pela tentação do inimigo e pela ação de Satanás, nós então caímos. Mas Deus havia também nos dado a oportunidade de escolher a Cristo agora, nessa nova oportunidade que temos depois da ação do próprio pecado. O coração humano agora passa a ser sensível, afetado pelo pecado, aos desejos do pecado, à ação do próprio pecado. Russell Champlin também comenta que o pecado, ele promete benefícios, mas dá morte física e espiritual. Observe o texto de Romanos capítulo 6, versículo 23. Observe também Romanos 1, 32. O pecado vai te promover de forma muito especial, vai te prometer benefícios, mas vai te dar morte espiritual. Ainda o pecado, ele submete o ser humano a uma ação completa na prática do pecado. O pecado agora vai te afastar de Deus, Isaías 59, 2. O pecado vai provocar essa culpa sobre você, Salmos 38, 4. Satanás permite e age contra você quando você está em pecado, te acusando todo o tempo. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. E o pecado exige de você a penalidade morte. Observe o texto de Ezequiel 18, 4. Então, as consequências do pecado afetam primeiramente você. Mas afetando você também, afetam até a própria criação. Dentro das Escrituras, você vai perceber que Deus, em seu amor divino, prometeu a salvação através da pessoa de Cristo. Clayton Pomerene, comentando, um grande amigo, comentando a respeito da salvação e o livre-arbítrio, Deus nos deu a oportunidade de obedecer à sua voz, mesmo estando mergulhados no pecado. Ainda, você vai perceber que a maior atividade de Satanás como acusador das nossas almas é nos levar para longe de Deus. Apocalipse 12, 10. Mas a maior ação de Deus sobre nós é nos resgatar do pecado, mesmo nesse mundo afetado, mergulhado neste pecado. Você vai perceber pelas Escrituras também que a extensão do pecado ela é devastadora, iniciando pelo próprio inimigo das nossas almas que peca desde o princípio. 1 João 3,8. E essa devastação em seu objetivo é levar as pessoas a serem inimigas da cruz.
O pecado agora, através da ação do inimigo, nos torna filhos da ira de Deus. Efésios 2:3. Filhos da desobediência. Efésios 2:3. Filhos do mundo. Lucas 16:8. Filhos do inferno. Mateus capítulo 23, versículo 15. Filhos do próprio inimigo das nossas almas. Em João 8:44. Eric Bergstein, também comentando sobre essa ação do Cristo, ele vai dizer: o pecado nos afetou em corpo, alma e espírito, mas a salvação também nos resgata em corpo, alma e espírito. Eurico Bergstein também vai abordar que Deus ele age agora para nos resgatar. E aqui nós temos alguns conceitos a partir dessa concepção de entender que precisamos renunciar ao pecado, aceitar a Jesus e entrar nesse caminho da salvação. Outro tipo de teologia que tem surgido hoje, e agora eu quero abrir um parêntese para você entender, é uma teologia moderna conhecida como a teologia coach, que ainda está em estado de definição. E você precisa compreender o que essa teologia defende aí, e ela é muito propagada entre as redes sociais, entre youtubers, sobre essa teologia do bem-estar do ser humano, e é uma negação muito forte da ação do pecado. O foco dessa teologia é a superação pessoal. As pessoas precisam superar os seus problemas, mas não há confissão de pecado aqui. O pecado, ele é abordado a partir dos padrões alcançados e envolvidos desse mundo em que a pessoa deve superar esses padrões para ter o seu alcance da felicidade pessoal. Outro conceito que a teologia coach também defende é essa abordagem do não julgamento, essa abordagem não julgamental, no sentido de dizer que eu não posso julgar o pecado do meu próximo, eu não posso, por exemplo, demonstrar, você precisa se arrepender. Cada pessoa responde por si, e se desejar pedir o perdão do seu pecado ou não, a pessoa pode caminhar a sua vida diante de Deus. Esse conceito é defendido pela teologia coach. A teologia coach também defende a responsabilidade pessoal, no sentido em dizer que você é responsável por suas próprias ações. Então, se você quiser reconhecer o teu erro, você é responsável por isso. Se não quiser, você também é responsável por isso. Há também a concepção da integração dos princípios teológicos. Eles fazem uma salada de fruta com princípios teológicos de diversas denominações e abordagens e tradições teológicas, distorcendo a palavra para poder trazer mensagens de acolhimento, mensagens de massagear o ego, mensagens então de colocar as pessoas em uma abordagem não reconhecendo aqui a abordagem do próprio arrependimento, a abordagem da renúncia do pecado. E isso é um perigo que está presente também em nosso dia a dia. É claro que essa teologia está sendo construída no nosso tempo, mas já precisamos observar esses conceitos que surgem e tomar cuidado com os mesmos. Caminhando, vamos agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje, escrito e comentado pelo pastor Alexandre Coelho, que trabalha sobre as consequências para aquele que comete pecado, para aquele que comete pecado, que age nessa ação em si. Chegamos então no terceiro e último ponto, que trabalha sobre as consequências para as pessoas que cometem e vivem na prática do pecado. É importante você apresentar uma passagem bíblica nesse conceito que vamos defender com você. E a passagem que eu quero destacar está em Salmos 32:5, que nos traz um aconselhamento de não encobrir o nosso pecado. Confesse e deixe, e seja liberto. E o primeiro subtópico vai falar sobre a primeira consequência, a morte física e espiritual. Quando nós chegamos a entender essas consequências físicas e espirituais traçadas pela própria ação do pecado, o pastor Alexandre Coelho destaca especialmente essa separação do ser humano com o Criador, na própria lição. E essa consequência é dada a partir dessa ação devastadora do pecado que é destrutiva. Quando você observa essa perspectiva da prática do pecado, você vai perceber que o pecado exige punição. Pelas Escrituras, o pecado exige punição. E essa ação dessa punição, pela palavra de Deus, é uma ação com justiça. Conforme Salmos, capítulo 9, versículo 8, você vai ver isso. E essa punição da justiça de Deus é pelo ato da desobediência. O pecado é uma ação direta contra a santidade de Deus.
E quando há uma ação direta contra a santidade de Deus, a justiça de Deus é acionada. A justiça de Deus sendo acionada, ela age contra a prática do pecado. Então, ela age veemente, ela age poderosamente para punir a ação do pecado. Nesse sentido bíblico, você vai perceber que a justiça de Deus, ela não anda com o pecado. Ela não é corrupta, mas ela é fiel e verdadeira. Leia Romanos capítulo 1, versículo 18, onde você vai ver a justiça de Deus sendo aplicada ali também. Infelizmente, muitas pessoas são derrotadas espiritualmente pela própria ação do pecado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, Romanos capítulo 8, versículo 5, 8. Mas você vai perceber também que nós agora somos libertos dessa ação do pecado quando nos encontramos em Cristo. A palavra justiça vem do latim que traz essa ideia de jus, lei. E essa justiça divina, ela age em punição. Champlin comenta que essa justiça, ela trabalha como uma atitude comunicável do próprio Deus em corrigir o erro. Quando o Senhor revelou a sua vontade no jardim, ele revelou através da sua justiça, do seu amor e da sua graça, mas houve então a desobediência. E a partir daí exigiu então o castigo, a punição contra o pecado. Romanos capítulo 2, versículo 6. Segundo essa compreensão, o próprio cristianismo também defende isso, que o pecado ele nos leva para a morte física. O pecado nos afeta fisicamente. Romanos 6, 23 vai falar sobre isso. Mas o pecado também nos leva para a morte espiritual. Essa é a pior morte. E precisamos tomar cuidado sobre essa questão, porque nessa morte nos afastamos da presença de Deus. Tiago 1,15. Essa morte física e espiritual são consequências do pecado que nos afetam e nos levam para longe de Deus. Entendendo isso, avance para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata agora sobre essa perdição eterna. De acordo com o pastor Alexandre Coelho, a perdição eterna ela se dá a partir da nossa morte física. E essa morte física é então esse divisor para essa ação. Enquanto estamos vivos, você tem a oportunidade então de aceitar a Jesus como Salvador para ser livre da perdição eterna. Essa compreensão então te leva então para o juízo eterno diante de Deus, por causa da prática do pecado. A única coisa que vai te livrar é reconhecer o pecado agora, aceitar a Jesus e ser livre da perdição eterna, do juízo eterno. O pecado ele requer a repreensão imediata. Levítico capítulo 5, versículo 17 confirma isso. Segundo Luiz Berkoff, comentando a respeito desse tema sobre a repreensão imediata, ele fala que essa punição ela age por causa da retidão do próprio Deus. Esse Deus ele pune o pecado, a prática do pecado, a ação da desobediência. Mas esse mesmo Deus que pune é o Deus que providencia a redenção, o amor e ao mesmo tempo convoca as pessoas para essa libertação da ação do pecado. A partir dessa perspectiva, nós entendemos que o pecado ele acontece de duas maneiras. Primeiro, essa separação natural do ser humano e Deus, e o pecado também vai te levar para a condição de ser uma pessoa julgada, levada para o inferno. Essas duas perspectivas precisam ser evitadas por você. E como você pode evitar essas duas perspectivas? Através de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 3. Torna-se importante também destacar, em primeiro lugar, que a morte espiritual ela é influenciada por uma ação corrupta do pecado. Mas essa vida espiritual é influenciada pelo sangue de Cristo no Calvário. Em segundo lugar, você vai perceber que esses sofrimentos da vida são causados pelo pecado, mas somos libertos desses sofrimentos agora na eternidade em Jesus. Nós também precisamos observar que essa morte física pela Bíblia é consequência do pecado, mas somos livres dessa morte por causa de Jesus. Observe também que em Cristo agora nós temos então essa verdadeira libertação e através do amor de Cristo nós somos livres de toda a dominação do pecado. Sabe o que é opressor no nosso tempo? Não é a desconstrução de ideias, não é a desconstrução de valores. O que é opressor no nosso tempo
É a ação do pecado dominando as pessoas, cegando o entendimento para não reconhecer Cristo como Salvador. Eu espero que essa aula possa ter ajudado você. Agora nós vamos para a nossa conclusão, para entender a proposta do pastor Alexandre Coelho, em nome de Jesus. Concluindo a aula, o pastor Alexandre Coelho deixa claro de forma especial que o pecado existe, que afetou a raça humana, que nós somos agora libertos do pecado por intermédio de Cristo, reconhecendo Jesus como o nosso Salvador. O pecado pode nos levar para a punição eterna. Ele é real na nossa concepção bíblica pentecostal. E que você em Cristo possa evitar a prática do pecado se colocando à disposição para aceitar ao Senhor como teu Salvador. E que o Senhor te abençoe através dessa aula, em nome de Jesus. Se eu te ajudei, se essa aula foi relevante para você, se edificou você, por gentileza, deixa aqui teu comentário. Coloca de onde você está me assistindo, me segue também nas nossas redes sociais, você pode me seguir pelo Facebook, pelo próprio Instagram, pelo próprio YouTube, pelo Spotify. Me segue lá no Instagram, @JandersonNascimento. Eu vou ter o prazer em te receber por lá, para a glória de Deus. Vai ser muito legal. Você vai acompanhar a nossa lida pastoral e eu vou ter o prazer em te ter por ali, para a glória de Deus também. Os nossos desafios, a nossa busca por conhecimento, para poder te oferecer o melhor em Cristo Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Agora eu quero orar por você. Você que quer aceitar Jesus como teu Salvador, você que vai ministrar essa aula, se você quer aceitar Jesus, comenta aqui, ó, quero aceitar Jesus. Tem muita gente fazendo isso e para nós isso é uma alegria, porque é o nosso objetivo aqui em sala de aula também. Vamos orar por você que vai ministrar? Vamos orar para que Deus te conceda a palavra? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa aula. Eu te louvo, Senhor, pela vida do teu servo e serva que vai ministrar essa lição. Usa na tua mão, usa como instrumento, que o teu nome seja glorificado. Senhor, eu oro para que os teus filhos venham reconhecer a realidade do pecado e buscar uma vida santa em ti. Essa, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, gente boa, eu quero trazer alguns textos que vão te ajudar. O primeiro texto é do pastor Alexandre Coelho, sobre o padrão bíblico para a vida cristã, da editora CPAD. Você acha esse livro de apoio no site da CPAD para você melhorar as suas aulas. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, da editora CPAD, texto muito legal que vai te ajudar a crescer em Jesus. Texto do Russell Shedd, Pecados e Pecadinhos, da editora Shedd, sobre essa concepção do pecado. Vale a pena você conhecer esse material. Indico para você o texto do pastor Severino Pedro da Silva, essa é a nova publicação da editora CPAD, A Doutrina do Pecado, um material sensacional para você que quer estudar essas concepções. Contra a Teologia Liberal, do Roger Walson, esse material da editora CPAD, você encontra esse texto que está muito legal no site. Quero indicar para vocês o meu livro, da editora Santorini, A Doutrina do Pecado. Esse aqui fui eu que escrevi, tá? Eu baseei a aula praticamente nesse material aqui para a tua edificação, vale muito a pena, você encontra no Amazon, no Mercado Livre também. Quero indicar para você o Ensinador Cristão, você pode ter esse material para melhorar as tuas aulas nesse trimestre da editora CPAD. Gente boa, eu te aguardo por aqui na próxima terça-feira, onde nós vamos estudar a lição de número 4, sobre a realidade bíblica da salvação. Já que hoje a gente trabalhou o pecado, semana que vem eu vou trabalhar salvação com você. E é claro que eu te aguardo por aqui na terça às 18 horas. Mas antes eu quero dar também um recado muito especial para você. Estamos aqui em Vitória da Conquista nos organizando para um grande congresso da Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer em novembro, os dias 1, 2 e 3. Coloca na tua agenda. Na Assembleia de Deus ADVIC, pastoreada pelo pastor Davi Boa Sorte. E você é o nosso convidado especial para estar nesse trabalho. Vamos estar recebendo meu amigo pastor Agnaldo Betti com uma palavra extraordinária para você e a nossa igreja, o nosso pastor, tem um recado muito especial para te passar e por isso eu quero deixar eles trazendo esse recado para você que você possa organizar a tua caravana e estar com a gente nesse grande congresso da Escola Bíblica Dominical aqui em Vitória da Conquista. Que Deus abençoe você e até a próxima terça, se Deus quiser.
estamos aqui participando da primeira edição do Imersão EBD, nos preparando para o grande congresso que nós vamos ter aqui no mês de novembro, e você é o nosso convidado especial. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui, eu creio que já no ensaio, para o grande congresso de Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer no mês de novembro. Já queremos avisar para vocês que em novembro nós teremos o nosso congresso. Então nós estamos encaminhando esse projeto através das nossas imersões. Então você que ainda não participou ou teve o prazer de participar nessa primeira, não perca as nossas próximas imersões encaminhando para o nosso congresso em novembro. Deus abençoe. Pessoal, eu quero fazer um convite especial para você, do nosso Congresso da Escola Bíblica Dominical aqui em Vitória da Conquista, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de novembro. E nós temos um convite muito especial para te fazer, e essa turma abençoada quer te fazer esse convite. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.